Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva. Toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E se você quiser ajudar financeiramente esse rapaz de 55 anos, já falei aqui de vários problemas meus de saúde. Hoje, por exemplo, eu estou razoavelmente bem, mas você não imagina o que é o cara ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade, diabetes mellitus, hipertensão, tá? Osteofitose, hérnia de disco. Meus amigos, eu não tenho necessidade de mentir, não. Se alguém quiser e tiver dúvida, só manda mensagem ali naquele zap, dizer assim, manda o teu documento aí que eu quero comprovar. E eu mando. Não tem necessidade de mentir. Então, se você quiser ajudar a gente, ajude. Estenda a sua mão para o nosso trabalho, certo? Você pode fazê-lo quando quiser, a hora que quiser, através do Pix, chave robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Nós estamos falando aí de o protocolo, né? Certo? Protocolo. Por que, tio Robson, nós vamos estudar o protocolo? Porque, meus amigos, há uma necessidade de que a gente esteja preparado para o que tem por vir. E isso não é teoria da conspiração. Isso é realidade. Ok? Realidade que você precisa compreender à luz daquilo que nós chamamos de compreensão da realidade gnóstica. Os gnósticos tinham uma cosmovisão, isto é, eles tinham uma maneira de interpretar a realidade. Eles não eram apenas místicos, eram filósofos. Seus documentos foram escritos, na sua maioria, em copta e alguns em grego. Ok? Porque ali estava a cultura helênica, com as ideias de Platão, de Plotino, tá? E os gnósticos procuraram ali fazer um processo de interpretação de tudo isso. Então, quando a gente estuda a gnose cristã, tá? Não é a gnose hiperbórea, não é a gnose samaélica, não. É a gnose cristã na sua essência. Ok? Então você pega, nós fizemos um vídeo anterior, e a gente falou ali de todo o processo do que ocorre dentro dessa engenharia ou daquilo que nós chamamos de tecnologia transcendental. Correto? Tudo bem. Dito isso, sem mais delongas, vamos pegar um texto, Deixa o Robson apertar aqui, aí quando ele puxa, o negócio a gente vai para cá agora. Então o texto fala assim, vamos falar aqui sobre a questão da ressurreição. Porque, meus amigos, tem muita gente
que eu não sei por que tem raiva de ressurreição. Primeiro, eu costumo dizer que essas pessoas que têm raiva da ressurreição são os reencarnacionistas, que inventaram a história que deturparam o evangelho tal, porque Jesus, e é por aí vai. Então, às vezes eu me impressiono que essas pessoas nunca estudaram a origem das palavras, a filologia das palavras gregas e cóptas, e elas ficam falando pelos cotovelos, coisa que elas nunca sequer se debruçaram para estudar. Elas são papagaio de pirata, ficam repetindo aí um monte de coisa que vai aparecendo aí. Ok? Então a palavra ressurreição, e aí aqui vem o grande X da questão, ressurreição como experiência presente e não como uma experiência do futuro. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe, primeiro, não existe ressurreição da carne. Paulo nunca falou sobre ressurreição da carne. Isso é uma invenção dos católicos. Paulo falou da ressurreição dos mortos. Tá? Ele nunca falou de ressurreição nem de corpo. Então, é preciso a gente ter muito cuidado, porque eu sou contra a ressurreição. Por quê? Porque eu gosto de reencarnar. Problema seu. Reencarne quantas vezes você quiser. Faça acordo com os arcontes, com os senhores do karma, e vá lá, assinando seus acordos, e vá sofrendo aí. Dois textos clássicos insistem nesta ideia da ressurreição como algo presente. O Evangelho de Filipe, tá? A nossa amiga que já começou com a doidice dela, né? O Evangelho de Filipe que diz assim: dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão. Enganam-se. É preciso receber ressurreição enquanto se vive. Tá? Isso é uma parafrase do texto. Tá? No Tratado sobre a Ressurreição, Epístola a Regino, descreve a ressurreição como revelação do que é transformação do humano, agora, que se consumará lá no fim. Então, portanto, a primeira ressurreição acontece em vida. Tá? Acontece em vida. Acontece lá no primeiro processo que se chama regeneração. Depois vem o processo de transfiguração. E aí vem o processo de ressurreição em vida. Não depois da morte. Tá? Implicação prática. A ressurreição começa como metanoia gnóstica. Tá? O que é metanoia gnóstica? É a mudança de mente. Tá? É a mudança da mentalidade. É a ampliação da percepção espiritual e da consciência expandida. Ok? Vamos lá. O Robson vai dar uma passadinha aqui, uma subidinha aqui. Para acontecer um processo de ressurreição dessa grande engenharia, né, você precisa primeiro despertar. Tá? A gnose é o caminho do despertar. Então o texto diz: hermenêutica transformadora. O Evangelho de Tomé abre
dizendo: quem encontrar a interpretação destas palavras não provará a morte. A compreensão que salva é um reconhecimento de si. Aquele que se encontra é superior ao mundo. Tá? Aquele que se encontra superior ao mundo. O que é, então, esse despertar? É sair da amnésia e você descobrir que você é a centelha do Criador. Você é luz. Luz divina. Luz poderosa. Tá? E aí você vai entender o segundo aqui o terceiro aspecto, tá? Que é a centelha divina. Centelha divina, esse termo é spinter em grego. Tá? Quer dizer faísca. Somente semente de luz no humano, a centelha divina. Os relatos da criação em chave gnóstica, por exemplo, a hipóstase dos arcontes e sobre a origem do mundo, afirmam que, apesar do modelamento arcontal, que foi eles que criaram o corpo humano, no humano foi insuflada uma porção de luz que pertence ao alto. Isso funda a raça imóvel, os que não podem ser definitivamente subjugados. Aqui eu não estou querendo pregar a ideia de que existe uma classe especial de pessoas. Estou dizendo que a raça imóvel é aquele povo que entendeu o Código 144, né? E que começou o processo do despertar. Certo? Que ele não fica saindo para lugares desertos para meditar. Não. Ao contrário. Você quer despertar? Vá para uma praça onde haja muito barulho e tente exatamente se desconectar do barulho. Aí começa o processo de despertar. Que é muito fácil você ir para o silêncio e ficar lá num lugar onde ninguém faz barulho nenhum e você ficar sentado lá em estado de transe. E aí vem a dinâmica soteriológica a respeito disso. Essa semente precisa ser lembrada. Anamnese. Amnésia é o esquecimento. Anamnese quer dizer lembrança. Mas você não precisa só lembrar que você tem uma centelha divina. Você precisa ser, essa centelha precisa ser ativada por epinoia, pronoia, né? Pelo ensino do Salvador e por ritos. Existem ritos, Sr. Robson? Existem. Os gnósticos eram cristãos, portanto, alguns deles acreditavam que determinadas práticas ajudavam nesse despertar. Tá? Mas não era uma religião institucionalizada. Ok? Então, eles vão falar que a centelha divina, tá? Precisa ser lembrada e despertada. Aí vem o que eles chamam de epinoia da luz. Tá? Epinoia da luz. Está bem aqui em cima. Quem é? Quem é a epinoia da luz? Nos textos 7 anos, tá? Especialmente no Apócrifo de João, epinoia da luz é a compreensão pensante.
enviada por Barbelô, pela Pronóia, que desce para habitar no ser humano, em Adão e Eva, instruir, desfazer a ignorância e provocar o despertar. Primeira coisa, peça todos os dias a epinóia da luz, para que ela te ajude a despertar, meu amigo. Você não precisa de um guru, você precisa da epinóia da luz, tá? Que é a compreensão pensante, que é a capacidade de você compreender, raciocinar sobre a sua realidade interior. Tá? Certo? Então ela vem instruir, desfazer a ignorância e provocar o despertar. Inclusive levando em conta, tá? Levando a comida do conhecimento para nós. Tá? Em Protenóia Trimórfica, que é um livro lá de Nag Hammadi, a mesma realidade fala em primeira pessoa como pensamento pronóia do Pai que desce para libertar o ser humano. Tá? Então veja, não é uma questão, eu vou baixar aqui, tá? Não é uma questão de você ficar assim, ó, nossa, como é que isso vai acontecer? Como é que esse processo vai se dar? Quem me salvará? Quem me ajudará? Sou eu, Chapolin Colorado? Não. Fuja de messianismo, de gente messiânica, que começa a vir em canais aí e dizer que eles têm resposta, que eles têm, que estão conversando com a espiritualidade, com não sei com quem, com não sei o que tem mais, e bibibi, bobó. Tem muita conversa fiada por aí, pessoal. Messianismo não leva a lugar nenhum. Nós estamos cheios de pessoas messiânicas no Brasil. Ah, eu tenho contato com um grupo de seres que vivem em Ursa Maior. Eu tenho contato com um povo de Orion. Eu falei do caso Bashar. Gente, eu fico impressionado que um ser humano pode falar o que ele quiser, ninguém acredita, mas basta uma pessoa ficar aí, sabe? Eu sou da região das frequências mais altas, da região mais longínqua. Eu venho das estrelas de Órion. Eu venho para trazer para vocês uma mensagem de que toda energia ela é potencialmente matéria. E toda matéria é potencialmente energia. Portanto, se você entender que você não é o que você é, que você precisa entender que seus pensamentos, suas ideias tornam-se fenômenos que criam realidades, você saberá então que a sua vida pode mudar. Né? Mas aí os caras caem em pranto.
Mas quando é para se dedicar a estudar, esses camaradas têm uma preguiça que dói na alma. Ah, o que o Bachar fala é ruim? Não. Vê de tudo e ficar com o que for bom, disse Paulo. O pato mete o bico na lama e só tira o que ele quer comer, ainda que ele fique com o bico sujo. Então, o importante é você tomar cuidado com essas coisas de messianismo que aparecem por aí. Se você quer um despertar correto, lógico, pensante, através da hipnose da luz, que é um instrumento tecnológico do pleroma para fazer você entender as coisas, a hipnose da luz é muito semelhante quando Jesus disse assim: eu estou indo embora, mas eu enviarei o Paráclito, que estará com vocês e vos ensinará todas as coisas. Então, função do Paráclito: ensinar, mostrar, revelar aquilo que ainda ficou oculto sobre aquilo que Cristo disse para os seus discípulos. Então, as pessoas, eu quero, mas eu preciso entender as coisas. Então, diga, venha epinóia da luz. Me ajude a entender. Me ajude a compreender. Tá? Então, é isso, tio Robson, que de início a gente tem que começar a fazer né? Então, quando a hipnose da luz veio, tá? Habitar no ser humano, Adão e Eva, instruir, desfazer a ignorância e provocar o despertar, inclusive levando a comida do conhecimento, porque em Ponóia Trimófica ela fala em primeira pessoa, ok? Para você entender que existem missões específicas no pleroma. O pleroma não é uma coisa desorganizada. Tá? Daí você tem que entender que também sobre a Zoe. Que é a Zoe? A Zoe foi enviada, inclusive, para socorrer Eva. Mas vamos entender. Zoe, vida, que não é a vida bios, que não é a vida psique. Tá? Ela é a vida de Deus no ser humano. É a vida que capacita o ser humano a fazer atos de vida eterna, atos deiformes, isto é, da forma de Deus. Ok? Em hipóstase dos arcontes e sobre a origem do mundo, Zoe aparece como a filha de Sofia. Tá? A contraparte luminosa da Eva. Ela não era Eva, ela era a contraparte luminosa da Eva, que era chamada de mãe dos viventes. Ela ridiculariza e desarma os arcontes. Tá? Vivifica Adão e instrui a humanidade. É um nome teológico para a vida que vem do pleroma, operando dentro da economia caída, dentro do processo administrativo que está no esterema, na deficiência. Então, a Zoe
é vida. Eu vim para que todos tenham vida, disse Yesseus, ou como vocês conhecem ele como Jesus. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Qual vida? Vida zoe, vida zoética, que eleva a qualidade da sua vida. Que não é essa vida biológica de corre para alimentar desejos, etc, etc, nem a vida psíquica. Tá? Então vamos lá, para você entender isso de forma muito importante, né? E aí você tem um corpo, né? O corpo ele é obstáculo à vestimenta de glória. Os setianos e os valentinianos se diferenciavam na compreensão sobre isso. Em registros setianos, o corpo frequentemente o artefato dos arcontes que tenta aprisionar a luz. Já os textos valentinianos, como o Tratado Tripartite e o Evangelho de Filipe, enfatiza a transfiguração do corpo, tá? Rumo a uma incorruptibilidade antecipada, o revestimento que habita a ascensão. Então vejam que Valentim tinha uma compreensão muito próxima da ortodoxia, mesmo sendo depois considerado herético. Tá? Certo? Nos ditos de Tomé, mantém a dialética e lembram que o corpo e espírito têm origem, tá? Tem origem, deixa eu tirar aqui aí, tá? Origem e dignidades diferentes. Então você já percebeu, né, que a coisa é bem mais profunda, né? Então quero chamar a atenção de você para que você não fique, ó, tio Robson, eu queria entender por que esses termos gnósticos não são tão esclarecidos para as pessoas. Porque muita gente não tem interesse nenhum de esclarecer nada. As pessoas querem falar. Inclusive tem um canal que eu acho muito interessante os estudos deles, mas não que não aparece ninguém dando estudo lá, não. São vídeos, né? Que é Liberdade Espiritual, o nome do canal. E aí se fala muita coisa lá. Mas veja, uma coisa é você assistir um vídeo, que é importante, ajuda muito. A outra coisa é você tentar compreender isso a partir de estudos práticos, concretos. Para você não ficar aí sendo vítima de enganações. Ok? Então agora a gente vai aqui numa página, né? Aqui numa imagem. Tio Robson, nós vamos para a imagem? Vamos. Tio Robson, eu gosto muito das imagens. Senhor, né? Então nós vamos falar aqui, ó, de cosmologia tecnopleromática. Eita, do nome bonito, Robson. Da Spinter, na verdade, tá? Ali, na hora de traduzir a palavra, eles traduzem tudo errado. Vamos passar aqui, né? Então, vamos falar. A estrutura aristotélica do sistema humano. Você tem que entender um pouco também de Aristóteles, de Platão, de Plotino, porque senão você não entende os gnósticos, queridão. Tá? Certo?
Lá ele usa um termo chamado ousia, que significa substância essência. Tá? E aí você vê bem aqui, ó, a palavra kernel pleromático. Tá? Forma das formas. Aqui está a palavra eidos. Forma, eidos, forma das eidol. Quer dizer, forma das formas. Ok? Certo? E physis é a natureza essencial. Então, primeiro, é preciso entender que Hiller é a matéria concreta e physis é a natureza, é a essência de uma coisa. Certo? Muito bem. Aqui você está vendo um diamantezinho, né? Bacana esse diamante aí. Queria possuir um diamante desse. Aí vem a entelequeia. Entelequeia quer dizer atualização. Isso aqui parece um software, né? É o sistema operacional da sua vida. Tá? Então, é o sistema operacional que está ali fazendo rodar o programa. Né? Aqui, você vê aqui um computador, né? Ato completo. Né? O pneuma ativa, tá? É igual a zoe. Aqui tem pneuma e psique aqui, ó, tá? Em grego. Então, vão se acostumando com esses termos, pessoal, porque não tem como você compreender a gnose se você não entender as palavras que eles usavam para descrever determinadas coisas, porque senão você vai ficar voando mesmo, tá? Aí vem aqui o morfo, morfe, formas estruturadas. Tá? Você vai lembrar do nome daquele homem da Matrix, do filme Matrix, Morfeu. Tá? Morfe, forma, estrutura, aqui, ó. Certo? Isso aqui é como um cérebro. É o sistema operacional, é o eidos, é a forma do corpo. Tá? É a forma do corpo. Então, a psique, ela é a forma do corpo. Isso aqui é o corpo. Isso aqui é a forma do corpo. Tá? Vamos lá. Hiller, matéria, substrato, é isso aqui, ó. Então, se você for, olha, daqui para cima, você vai ver que é A, B e C. Aqui, ó. A. E aqui em cima, D. Certo? Então, você vai ver que aqui é a esfíncter, certo? Corpo, alma, espírito e a esfíncter, tá? Você tem essas bases aqui, ó. Isso aqui se chama essa é uma pronúncia que eu não consigo fazer, né? É o Ordinário biológico, tá? Me perdoem se, tá? Eu sei software, né? E esse termo aqui é um dos que mais eu tenho dificuldade de pronunciar, né? Mas você está vendo aqui, importante é isso, tá? Que é o aspecto biológico,
tá? A potência, aqui, ó, certo? Então, nós vamos aqui e vamos ver a hierarquia de sobrevivência, né? A vida BIOS, nós vamos começar aqui de baixo, tá? Fazendo o seguinte, né? A BIOS, vamos começar aqui com BIOS, a vida biológica, tá? Que é soma mais a psique. Sobrevivência, nenhuma. Tá? A união do corpo com a psique é aquilo que Paulo chamava de carne, sax. Então não tem sobrevivência nenhuma aqui. Tá? Então, quando você vê a vida psíquica, que é a psique mais o pneuma básico, tá? De forma que a psique não está mais sujeita à soma, mas ela está sujeita ao pneuma, tá? O que ocorre? Acontece com essa vida psíquica aqui, tá? Que é a psique desenvolvida mais o pneuma básico, ela se torna um fantasma. Tá? Um fantasma temporário. Um espectro. Tá? Depois, vida espiritual pneumática, que é o pneuma, mais a psique refinada. Então, tá? Esta vida aqui, ela segue. Tá? Ela tem potencialidade de sobreviver após a morte do corpo somático. Tá? E aqui, a vida pneumática é a esfíncter mais o pneuma fundido. Os dois em fusão, em fusionamento, gera a vida completa. Tá? A vida completa. A vida do pleroma. Tá? Então você vê que o que vai sobreviver aqui é esta relação aqui, a última aqui, ó, que é ela que se expande. Porque se você está se iludindo, achando que bem aqui, ó, você vai ficar, parece um fantasma, né? Dependendo como se fosse um fantasma, ok? Tá? Vamos lá. Aí a gente vai mais aqui agora. A gente vai observar aqui para a seção 2. Tá? E aí você compreende a interface espiritual. Tá? Ok? Receptor, olha aqui. Tá? Você está vendo aqui aquela antena, né? Certo? Aqui, o conversor, que é o pneuma. Tá? E aqui o canal para o pneuma. Aqui, ó. Então você vê aqui, ó. Olha o sistema aqui, ó. Aqui, ó. Então você está vendo que isso tudo é um processo de engenharia. Então você forma a rede, tá? E aí você tem o inativo, o receptivo, o conectado, aquele que se conectou, e aquele que se fusionou. Aqui, ó. Tá? Então, não basta você ter uma interface espiritual. Você precisa sair da inatividade, sair da receptividade, sair da conectividade e passar a se fundir, a fusionar-se com
aquilo que nós chamamos de esfíncter, que é o nosso querido, a centelha divina, tá? Então, nós temos o 2, vamos pegar aqui o 3 agora, aqui, né? Olha aqui o 3. É a física quântica do sistema. Então, você deve estar dizendo, bem, mas os gnósticos não falavam de física quântica, não no sentido moderno como se fala hoje. Mas se você ler os textos gnósticos, você vai perceber que muita coisa que eles dizem lá tem a ver, muito a ver com a física quântica hoje. Tá? Então, vamos falar de alguns postulados aqui, né? Que é a superposição. Olha aqui, ó. Tá? Estado duplo e simultâneo. Então, aqui tem, ó, tá? Ele está aqui dentro do ser humano. Tá? O outro fenômeno é o emaranhamento. Está aqui, ó. Conexão não local. Então, você tem o esfíncter e o pneuma, tá? Que estão em você, mas ao mesmo tempo eles estão também conectados a uma outra esfera. Por isso que se chama de emaranhamento quântico, que nós chamamos de conexão não local. Mudança em um afeta o outro. Quer dizer, quando você muda a esfíncter, você muda o pneuma. E você vai mudando estruturalmente todo o seu organismo. O outro fenômeno, tá, que é o chamado salto quântico, você vê que aqui nessa esfera tem um pneuma. Ele dá um salto quântico e aqui, ó, ele se transforma, né, nessa esfera luminosa, que é chamada de ativação descontínua, né, descontínua, tá? Despertar repentino, não gradual, né? É quando esse despertar acontece, você sai de uma inatividade, passa para uma dimensão onde você passa a ser um ser luminoso. Tá? Outro fenômeno se chama colapso de função de onda. Aqui, ó. Certo? Sempre essa bolinha aqui vai simbolizar a esfíncter, o pneuma. Tá? Certo? Esfíncter em pneuma. Aqui, ó. Aqui, ó. Alto. Movimento. Né? Comunicação instantânea. Olha aqui, ó. O esfíncter está sempre se comunicando. Né? Rede pleromática. Porque, veja, você não está isolado no mundo desconectado do pleroma. A sua conexão com o pleroma existe em função da esfíncter na sua vida. Né? E visual quanto e quantions, né? Estado do sistema, e aqui tem todo um cálculo que os físicos vão entender, né? Princípio da incerteza espiritual, estado do sistema, e princípio de incerteza espiritual. Tá? Princípio é espiritual. Então, aqui, ó, nós estamos no seção 3. Vamos para cá, na seção 4. Muita gente vai dizer, mas tio Robson, a gente não está conseguindo entender. Vai entender. Vai entender. Aqui eu também não posso dar tudo. Você também tem que aprender a pesquisar, né, queridão? Senão, querida, também, queridinho. Não pesquisa e fica aí. Ah, eu não entendi. Né? Então você tem a morte, a desconexão, que é quando a esfíncter e o pneuma se desconectam do seu corpo,
tá? Você entra num estágio que, se você, né, sem o esfíncter ativado, isso aqui, ó, acontece isso aqui, tá? Olha só, tá? Você vira um fantasma. Aí você, o final disso é, ó, fantasma, espectro e dissipação. Você vai sumir, desaparecer, porque você vai ser descontinuado, tá? Essa parte é a parte A, parte B, aqui, ó. Aí acontece a morte, tá? Você vai passar para o arquivamento, a fase 2, a unificação, a fase 3, a transmigração, a fase 4, e você, o que é que acontece? O retorno, tá? O retorno. Então, essa parte aqui, nós estamos vendo a seção 4, porque elas são divididas em sessões, para a gente poder ter um entendimento melhor, tá? Aí sim, nós vamos para a seção 5. Tá? Vamos para cá, seção 5, aqui em cima. Né? Hierarquia da sobrevivência. Nível 1, BIOS, nenhuma. Sobrevivência nenhuma, desaparece. Nível 2, psique desenvolvida mais pneuma básico. Fantasma temporário. Horas ou séculos de... Tá? Você começa a viver, mas depois desaparece. Nível 3, pneuma ativo e psique refinada. Depende de esfíncter, tá? Da esfíncter. Tá? Então, vida ou fantasma, tá? Você ou entra em estágio de vida completa ou também vira um fantasma. E o nível 4 é o espírito ativo, esfíncter ativo e pneuma fundido. Aí isso se chama morfê, a mudança completa. Tá? Retorno ao pleroma. Então, basicamente, o que você tem que entender é que, se você não conseguir fundir, tá, a esfíncter com o pneuma, isso é a completude, você não retorna ao pleroma, não tem jeito de retornar. Tá? E finalmente aqui a seção 1, nós estamos na seção 6, 5, né? Agora vamos à seção 6. Então, você precisa fazer, né, o processo de ligar, ser despertado, tá? Você precisa passar pelo processo de despertamento. Depois você vai entrar na segunda fase, que é a fusão. Aqui é a ativação, aqui é a fusão, unidade operacional, tá? Junta, né? Tá aqui, ó. Estamos aqui quase que unidas, certo? Essa é a fusão. Depois, tá? Aqui é o pulou do 2 para o 4, não sei por que motivo, né? Memória pleromática não volátil, tá? Dados da psique, que a esfíncter salva dados da psique, está aqui escrito, ó, certo? Ela salva, ok? Aí vem a transição, morte, desacoplamento do pneuma, seja, ok? E 6, o retorno. Pneuma mais salvação.
aí se chama salvação completa. Tá? Essa é a seção 6. Eu não sei onde está a seção 7. Eu acho que nem tem, né? Porque a gente aqui tem que comandar aqui Aí vem a seção 7. Tá? Aí apareceu aqui a seção 8. Ok, gente? Infelizmente, mas eu não sei por que a seção 7 não apareceu aqui. Tá? Mas está aqui a seção 8. Tá? Resumo técnico de tudo isso que a gente está vendo. Tá? Principais resultados. Ontológico, né? Certo? O retorno pleromático. Ok? E os processos físicos e de salvação. Ok? Isso aqui, gente, algumas coisas não dá para ler, porque quando você joga isso dentro de um programa de inteligência artificial, esse pessoal, essas inteligências artificiais não são tão inteligentes assim, tá? Às vezes eles deturpam tudo que a gente colocou de comando, tá? Então, a Spinter, tá? Mais pneuma, psique, tá? Mais pneuma, certo? E aí ele está dando um resumo aqui tudinho sobre o que ocorre quando, depois disso tudo, a gente passa por esse processo de transformação, tá? Certo? Aqui tem um texto, gente, que aqui dá para ler algumas coisas. Elementos de design, tá? Único, retorno de compilar, tá? O elemento da soma, certo? E, enfim, pessoal, isso aqui é completamente fora de coisa, porque o texto que a gente passa, meu amigo, eles fazem do jeito deles, tá? A Spinter é o único usuário. O pneuma é o computador temporário. A psique é o sistema operacional. O pneuma é a conexão da rede. Tá? E o pneuma é o servidor-fonte. Na morte, temos, tá? O software, tá? O soma, sem o usuário, que finalmente é destruído com a ativação da Spinter. Temos o metabole, né? O usuário retorna ao servidor com seus dados. A salvação é tecnologia e não teologia. Grave essa expressão. A salvação é tecnologia e não teologia. Tá? Lamentavelmente, nós vivemos num sistema onde as pessoas resolveram fazer de tudo, né? A teologia virou uma grande zerda de muita gente que está tentando se aproveitar para enganar as pessoas, fazer interpretações. Tá? Então, a palavra salvação, gente, não tem nada a ver com um sentido que se aplica à ortodoxia. Salvação é um ato tecnológico de fazer você passar por um processo, em resumo, de transformação completa. Lembrando que todos os postulados da física quântica são aplicados dentro dessa nossa visão, tá? Diríamos, de
transformação gnóstica. Quem conhece, gente, profundamente a gnose se apaixona por ela, se torna um gnóstico. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz de poder, hoje, ser uma pessoa, gente, não perfeita, mas alguém que encontrou um sentido de existência. Depois que eu comecei a estudar a gnose, a minha vida deu uma repaginada. Tá? Eu não desdenho de crença de ninguém, mas eu não quero mais nunca mais voltar para o que eu já fui antes. Porque essas crenças que eu passei eram todas crenças limitantes, arcônticas, e que a única coisa que desejam de nós é nos manter prisioneiro aqui. Então, em síntese, se você não fusionar seu esfíncter com seu pneuma, muito difícil de fazer a ascensão. Tá? Muitos humanos morreram e se tornaram espectros, fantasmas, e que depois se dissolveram, se diluíram, foram apagados do sistema. Outros acabaram voltando para a Terra, para a prisão, porque tinham que passar pelo processo de reciclagem. Então, hoje, você tem que escolher o que você quer fazer. Ok? Então, peça, por favor, para que a epinóia da luz comece a dar a você conhecimento, pessoal. Porque eu não posso fazer isso por você. Tá? Conecte-se. Se conecte, ou melhor, né? Usando a expressão, se conecte à epinóia da luz. Se conecte a Zoe. Se conecte a esfíncter, a centelha divina. Faça com que o seu espírito se pareie com ela. E se você quiser aproveitar alguns dados da sua alma e até mesmo do seu corpo, você precisa submeter corpo e psique ao pneu. Do contrário, você está perdido. O computador vai ser jogado fora com o programa e tudo. Ok? Eu espero que você possa me ajudar. Me ajude a continuar com este canal. Tá certo? A forma de você ajudar é se inscrevendo, é curtindo, é você percebendo que é importante deixar seu like, seu comentário, difundir o canal, compartilhar as nossas aulas, tá certo? E se você quiser ajudar financeiramente, mais uma vez, a chave Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.